Fala galerinha, fala rapaziada, boa noite. Tô rindo aqui porque meus dois auxiliares, né, meus dois filhos, estão rindo da minha cara, né? Além de professor, virei YouTube. E aí, estamos aí na minha casa, na minha sala. Eu fiz uma adaptação aqui, né? Minha esposa também é professora, tá dando aula em outro lugar, tô dando na sala, meus filhos estão assistindo aula em outro lugar, então é uma bagunça. Mas em nome de Jesus, se Deus quiser, e daqui a pouco a gente volta tudo no normal. É um momento muito particular para todos nós e é um momento de adaptação. Então vamos nos adaptar, somos transformadores, né? Somos seres que nos adaptamos e precisamos adaptar para viver. Então, com o objetivo de adaptação, vamos para a aula de química. E aí eu pensei assim, pô, vou gravar uma aula. E aí preparei um materialzinho aqui, preparei um espaço e vamos para a aula. Rapaziada, olha só. Meu nome é Emerson, né? Sou professor de química do ensino médio. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é química. Só para dar uma reforçada, para dar uma reforçada no que é química aí. Química é uma ciência, né, experimental que estuda a estrutura, composição e transformação da matéria. Então isso é química. A matéria ela é composta, ela pode ser transformada e ela tem a sua estrutura e a química vai estudar isso. Beleza? Então, primeira coisa, já que a gente está falando de matéria, a gente precisa entender como é que a química estuda, né, e como é que é feita a química. E aí a gente está nesse dilema no momento do Covid-19, nessa pandemia maluca, e aí fica nessa briga aí da ciência, do investimento em ciência. Então como é que é o método científico? Como é que é ciência? Ciência é um conjunto de atividades que visam observar, experimentar, explicar e relacionar os fenômenos da natureza, criando leis, teorias e modelos cada vez mais gerais que nos permite prever e controlar fenômenos futuros. E aí, como funciona? A gente está tanto falando aí do Covid-19, cloroquina, se a gente usa, se não usa, se é eficaz ou não é eficaz. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, todo o processo científico, todo o método científico é usado pela observância. Depois experiência, e depois as leis experimentais, quais os resultados dessas experiências, que leis foram absorvidas com isso, depois a hipótese, depois teorias e modelos. Juntou isso tudo, aí sim, a gente vai definir se vai ser eficaz ou se não é eficaz. Primeiro a gente precisa entender, precisa observar. Abra hipótese. Por que a gente vai usar a hipótese? A hipótese, já que se tem a hipótese, se usa ou se não usa, se é eficaz ou se não é eficaz. As leis experimentais, tem que ter experiência por isso. Então a ciência é uma questão experimental, é uma relação de experimentos, hipóteses, teorias e modelos. Então, a química é baseada nesse método científico. O método científico é dado isso. E o que é a tecnologia? É o resultado disso tudo. É a ciência aplicada. Então, esse método que a gente está usando aqui, eu transmiti minha aula para vocês via o YouTube, Facebook, WhatsApp, sei que for, é um método da tecnologia sendo aplicada. É a ciência sendo aplicada. Então, vamos lá. Vamos lá para a estrutura da matéria. A matéria é formada por moléculas. Né? A gente falou o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Tem isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria. Eu sou matéria. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é matéria. Então a matéria também tem a sua estrutura. Ela é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas. Essas partículas minúsculas chamamos de átomos, que no grego, né, significa não divisível, partícula não divisível. Então, temos os elementos químicos, temos os átomos e os elementos químicos. Os elementos químicos é que dá o nome a esse átomo, que é a característica desse átomo, que é baseada, que a gente já falou, que é baseada no seu número atômico. Então, um átomo ele tem o seu nome, seu símbolo e a sua natureza. Então, o átomo de ferro, símbolo Fe, natureza Fe3 ou 4. Óxido de ferro 3, né? E aqui temos o cálcio,
O cálcio, o símbolo dele é o Ca e a mais utilizada é o carbonato de cálcio, né? O bicarbonato de cálcio que a gente usa. Então, o prata, que é o Ag, Agtum, e o que é o Ag aqui, oxigênio, que é o símbolo é o O, e o mais usado é o 2. Beleza? Vamos pro próximo. Então aí temos o seguinte, átomos e moléculas. Precisamos entender o que é átomo e o que é molécula. Primeiro, o átomo é a partícula. Juntou dois átomos, viram uma molécula. Então tem aqui um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Juntei os dois, virou uma molécula H2. Tá? Eu tenho átomo de hidrogênio, átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio. Juntei os três, molécula de água. Então tem aqui ó, molécula de H2 e aqui uma molécula de água. Eles separados, átomo. Eles juntos viram molécula. Né? E aí, lembra que a gente estava falando de sistema? O que é um sistema? Sistema é o seguinte, a gente tem um sistema solar, sistema digestivo, então o corpo humano. Ah, vou estudar esse corpo humano. Beleza, cara, vai estudar que parte do corpo humano? Ah, sistema digestivo, sistema imunológico, sistema... Tudo a gente vai falando de sistema. É parte do meu estudo. Então, quando eu falo de matéria, a gente vai falar de sistemas de materiais, a parte do que eu vou estudar. Se eu vou estudar um rio, eu tiro um copo d'água daquele rio, eu vou estudar a água daquele rio. Tiro um copo d'água, o meu sistema passa a ser o copo d'água. O sistema macro é o rio, o sistema micro, o que eu vou estudar é o copo d'água. Então, nesse sistema material, a gente pode ser dividido em substâncias puras e misturas. Nas substâncias puras, eu vou ter as simples e compostas. E na mistura, eu vou ter ela homogênea ou heterogênea. Tá? E aí, vamos lá. Nas substâncias puras, temos as simples e temos a composta. As simples, quando elas se constituem do mesmo elemento químico. Então, a molécula... ela é feita do mesmo elemento químico. Voltamos lá atrás? H2. H2, hidrogênio. Mesmo elemento químico. H2O, elementos químicos diferentes. Então eu tenho dois hidrogênios e o oxigênio. Eu tenho três átomos em uma molécula, porém são elementos químicos diferentes. Oxigênio, hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, simples. Oxigênio com mais hidrogênio formando água composta. E aí, vamos para as misturas. O ar é uma mistura. Né? Água com areia é uma mistura. Como é que eu vou dizer que o ar é uma mistura e água com areia é também uma mistura? Só que o ar é uma mistura homogênea, é uma solução. Eu comprei aqui, a gente tem aqui, que a gente está usando, o álcool 70, né? 70 ml, 70 graus, ou 70 de pureza, isso significa que 70% desse álcool aqui, 72% equivalente aqui, é álcool. E aqui temos, que é o álcool em gel, e temos aqui um outro álcool, que ele vai ter 50 lá de gramas por litro, né? Que vai ser o percentual dele lá por volume, a quantidade por volume, que vai ser de álcool. Então aqui é uma quantidade de álcool, aqui é outra quantidade de álcool. São misturas. Só que são misturas homogêneas. Eu sei que tem água e tem álcool, tá? Então mistura homogênea vai virar uma solução. Você não consegue distinguir. Na mistura heterogênea você consegue distinguir isso. Vamos para o experimento? Tá pensando que isso aqui é de bobeira? Ó, vamos lá. Peguei um copo, né? Peguei um copo aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar água, H2O, né? Água aqui. Beleza. Aí eu te pergunto, pô, água. Se eu falo que essa água é desmineralizada, deionizada, essa água é pura, tá? Então essa água aqui é pura. Vou fazer agora uma mistura homogênea. Beleza. Ó, você não consegue distinguir que isso aqui tem água e álcool. Mistura homogênea. Agora eu vou fazer uma mistura heterogênea.
salzinho de cozinha. Vou dar uma mexida aqui. Beleza. Tá vendo? Tem sal no fundo. Se eu vejo o sal no fundo, é uma mistura heterogênea. Bom, professor, mas aí, e se você... água... Eu botei azeite aqui, né? Botei azeite. Então, ó, tá vendo? Eu tenho duas fases, eu tenho duas partes. Tem sal no fundo, água em cima e água aqui. Ou óleo em cima e água. Aí você vai ver que essa mistura é uma mistura heterogênea. Beleza? Eu consigo distinguir. E o maneiro é que o sal, o sal que está a parte dissolvida, ele vai para a parte superior, né? Vai para a parte superiorzinha da água. Se quiser fazer, faça em casa, experimenta. Tem sal no fundo, água e o óleo. Então, mistura homogênea, mistura heterogênea. Como é que eu vou classificar então a matéria? Como é que eu passo para a classificação dessa parte dessa matéria? Então eu vou dizer que existem sistemas homogêneos e existem sistemas heterogêneos. Os sistemas homogêneos vai ser feito de substâncias puras e misturas de uma fase só. Beleza? Os sistemas heterogêneos vai ser feito de misturas de mais de uma fase. Então aqui, ó, mais de uma fase, sal, água e óleo. E substâncias de mudança de estados físicos. Pô, professor, como assim substância de mudança de estados físicos? Aí eu trago para você, novamente, água, o copinho de vidro aqui, ó. Vou botar água, beleza? Boto água e vou botar 2 pedrinhas de gelo. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. De boa. Esse gelo aqui não é água? Fase líquida e fase sólida, ou seja, substâncias, mesmas substâncias em fases diferentes. Eu continuo vendo isso aqui como mistura. Eu vejo gelo e vejo água. Mas professor, pô, Emerson, caraca, e aí? Mas vai ser uma mistura como? Cara, 2 fases, água e gelo, beleza? 2 fases é mistura. Então, o que eu posso tirar disso tudo? Para a gente fechar, que existem as misturas e substâncias simples e substâncias compostas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. No nosso dia a dia tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas, beleza? E aí a gente vai partir para os outros conceitos. O outro conceito é atomicidade, variedade alotrópica, fenômenos químicos e fenômenos físicos. Aí tem o seguinte, na atomicidade é o seguinte, quando eu falo de atomicidade, eu falo de quantidade de átomos que tem na minha molécula. Quando eu falo uma molécula monatômica, eu falo que ela tem um átomo somente. Então, monatômica. Quando eu falo que ela tem 2, eu vou chamá-la de diatômica. De 3, triatômica. 4, tetraatômica. E se tiver mais? Indeterminada. Tá? Então, a atomicidade vai se referir ao número de átomos que eu tenho participantes daquela molécula. Pode ser do mesmo átomo, mesmo elemento químico, ou pode ser de elementos químicos diferentes. Exemplo aqui, ó, HCl. O HCl, átomos diferentes, mas eu tenho 2 átomos. Beleza? O P4 aqui, ó, 4 fósforo tetraatômica. Então aí vamos para a variedade alotrópica. Falei de atomicidade, vamos para a variedade alotrópica. A variedade alotrópica é quando os elementos químicos do mesmo átomo se comportam de forma diferente ou têm estruturas diferentes. Tendo essa estrutura diferente, né, que a gente está falando de estrutura da matéria, então ela tem a estrutura alotrópica. Né? Então a variação na arrumação dos átomos, a forma como esses átomos estão organizados, estão arrumados, é que vai determinar se ele pode ser um grafite ou pode ser um diamante. Então eu tenho carbono na forma grafite e tenho carbono na forma diamante. Então a forma alotrópica da matéria. Beleza? Aí tem outras formas alotrópicas, o fulereno, carbono também. E aí você está vendo lá o fulereno, né, uma descoberta em 1984. Ele tem forma esférica, ele é feito de carbono. Né? Aí de elementos químicos diferentes, eu tenho um fósforo branco e tenho um fósforo vermelho.
O fósforo branco é organizado de uma forma. Tá vendo a estrutura do fósforo branco, como é que é? E a estrutura do fósforo vermelho. Aí tem um enxofre, cristal de enxofre rômbico, mais comum, cristais amarelos, meio transparentes. E o enxofre monoclínico, cristais opacos com formato de agulhas, né? Uma estrutura mais vulcânica. Regiões mais vulcânicas. Aí temos a variação da atomicidade. Então a variação da atomicidade é o seguinte. Tem a variação alotrópica e tem a variação de atomicidade. O oxigênio, O2, né? E o ozônio, O3. É o mesmo elemento químico, é feito de oxigênio, só que o oxigênio é O2 e o ozônio é O3. Tem uma variação de atomicidade, diatômica, triatômica. Então, vamos lá agora para o fenômeno químico. A gente fala um pouquinho de fenômeno químico e fenômeno físico. Então, o fenômeno químico é o seguinte. O fenômeno químico, a gente já está falando do álcool. Tá? Álcool etílico. Aqui, ó. Álcool etílico hidratado. Então, o álcool etílico hidratado, esse aqui é para limpeza doméstica. Né? Esse aqui é também álcool etílico hidratado, só que para higienização das mãos. Esse aqui também, esse aqui tem aloe vera, beleza? E esse aqui tem também aloe vera, mas tem umas bolazinhas aqui, maneirinha. Tem um cheirinho maneiro, show de bola. Aí o seguinte, cara, como é que funciona o fenômeno químico? O fenômeno químico é quando a estrutura é alterada. Se você olhar aqui, ó, esse aqui é o álcool etílico, CH3, CH2, OH. Mais 3 átomos de oxigênio forma CO2 e água. Então eu tenho o meu reagente gerando o meu produto. O fenômeno químico transforma a natureza íntima da matéria. A natureza da matéria é altamente alterada, é totalmente alterada. Então a natureza da matéria sendo alterada, o que vai acontecer? É um fenômeno químico. Se eu chegar para você tacar fogo alguma coisa aqui, eu estou alterando a matéria. É o que está acontecendo aqui, está gerando uma combustão. Então a matéria está sendo alterada, a estrutura íntima da matéria está sendo transformada. Então esse é um fenômeno químico. Não consigo reverter, só para frente. Tá? O que está acontecendo aqui, ó, já é o fenômeno físico. Então o fenômeno físico está aqui, ó, você pode ver, a água na forma sólida vai ficar líquido e se eu deixar mais um tempo aqui, ela vai sofrer a evaporação, ela vai naturalmente passando para o seu estado em vapor, beleza? E aí tem os fenômenos, os nomes desse fenômeno. Quando passa do sólido para o líquido, chamamos de fusão. Quando passa do líquido para o vapor, chamamos de vaporização. Do vapor retornando para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Então, vamos supor que tua mãe lá fala assim: ah, meu filho, o que a gente vai comer amanhã na quarentena? Bom, mãe, faz um estrogonofe. Aí sua mãe vai pro estrogonofe, maneirinho, gostosinho, show, caprichado, batatinha frita, não, batata frita, ou batata palha, Coca-Cola, delícia. Aí tua mãe fala assim: tira o frango do congelador, frango congelado, bota para descongelar, ele está no estado sólido, vai para o líquido. Aí sua mãe manda você cortar, você tempera, aí você vai lá, o pedaço do frango está desse tamanho, daqui a pouco o pedaço fica desse tamanhozinho. O que aconteceu? A água que está no frango, ela vai evaporar. Qual é a minha drupa? Tá atrapalhando, hein? Dupla não é, chama de produção. Ela que a produção, gente. Ferreiro Rocher. Tá vendo, gente? Comprei o Ferreiro Rocher, meu filho comeu tudo, miserável. Comi tudo mesmo, com orgulho, eu como mesmo. Aqui em casa, foi feita pra comer. As crianças aqui tá comendo até as paredes, mano. Então, beleza? A matéria vai se apresentar nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Desculpa a interrupção. Meus filhos estão com fome, acabaram de jantar e estão com fome. Sólido, líquido e gasoso, né? O que acontece? Essa matéria, quando muda somente o seu estado físico, não deixa de ser a água, né? Não deixa de ser a água, ela só muda só o seu estado físico. Esse é um fenômeno físico, beleza?
Então vamos lá para o exercíciozinho que você vai copiar no teu caderninho, na moral, no bonitinho. Mas a gente vai fazer ele aqui agora. Copia no caderno para ter como prática. Mas vamos lá. Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas. Então é o seguinte, eu tenho lá o primeiro sistema feito somente por bolinhas azul. Então todos esses ali de bolinha azul são do mesmo elemento químico, são um átomo só. Eu tenho o exemplo 2, bolinha cinza com bolinha vermelha. O exemplo 3, bolinha vermelha, os 3 de bolinha vermelha. O aqui o Mickey, né? Tenho aqui com 2 com bolinha amarela. Tem o Mickey de novo aqui, somente o Mickey. Beleza? Então vamos lá. Determine onde encontramos. Então, primeira coisa, letra A, substância pura. Onde que encontramos somente substância pura? No 1, sem dúvida, substância pura. Beleza? No B, mistura. No 2 e no 3. Dúvida nenhuma. No 2 e no 3. Beleza? Substâncias. Duas substâncias simples. Duas substâncias simples. No 2. Aqui, ó. Substâncias simples. Duas substâncias simples. Somente substância composta. Aqui, ó. Substância composta. No 4. No 4, somente substância composta. Beleza? Considere apenas o sistema 3, determine o número de átomos presentes. Então, se eu pegar aqui o 3 aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos presentes. O número de elementos químicos. Número de elementos químicos amarelinho, azul e vermelho. Então, 3 elementos químicos. O número de moléculas. 1, 2, 3. 4 moléculas. O número de substâncias. Aqui, como estão juntas, é a mesma coisa. Aqui, ó, é diferente, a mesma coisa que essa aqui. E aqui também é igualzinho lá. Então eu tenho essas duas, que é uma substância. Tem a cabecinha do Mickey, que é outra substância. E tem aqui o triângulo do maçom lá, que é outra substância. Então eu tenho 3 substâncias. Belezinha? Cara, sem dúvida, fácil. Fácil, fácil. Vamos lá? Então, peguei aqui, a gente fez esse experimento. Né? Outro exercício, questão número 2. Considere o sistema representado abaixo. Pode escrever o sistema em questão como constituído por. Então, você pode fazer na tua casa. A gente está fazendo aqui. Eu tenho aqui o gelo, água, o óleo e o sal embaixo. Então, só falta botar aqui o gelo. O que eu vou ver aqui, ó? O que eu vou ver? Eu vou ver quantas fases. Aqui não tem um sal. Beleza? Não tem um sal aqui no experimento, não tem sal. É só óleo. Óleo, água e gelo. Então eu tenho aqui 3 fases. Essas 3 fases, e tem quantos componentes? O gelo e a água é um componente só. Mas eu tenho aqui a água na fase de gelo, o óleo e a água. Então eu tenho 3 fases, 2 componentes. 3 fases, 2 componentes. Belezinha? Fácil? Fácil. Qual dos fenômenos a seguir não envolve uma reação química? Qual dos fenômenos a seguir não envolve uma reação química? Vamos lá, fusão do gelo. Fusão do gelo, físico. Digestão do alimento. Digestão do alimento. Comer um alimento. Suco gástrico lá dentro. A pepsina, a amilase salivar, tudo que você coloca para dentro tem um processo de digestão, tem um processo de reação química aí, onde você precisa disso. Então é químico. Combustão. Tacou fogo na vizinha. Esse tempo aí, o lixeiro não tá passando, tacou fogo, a vizinha botou a roupa no varal, já junta as folhinhas, lixo, taca fogo para perturbar a vizinha. Aí, beleza, combustão. Queima uma vela. Beleza. Ah, professor, estamos fazendo uma oração aqui, meus santos, queimando uma velinha, combustão químico. Explosão de dinamite. Pô, não tá aguentando mais, o irmão caçula, aquela criancinha abençoada por Deus,
né, que está perturbando tudo, está comendo tudo, está perturbando, enchendo o saco, você quer explodir a criança. Bom, explodiu a criança é um fenômeno químico. Então, o único aí que não é químico é a fusão do gelo. A água transformando novamente para o seu estado líquido.